Ok. Estão me ouvindo? Boa tarde. Professor Alisson Mascaro, Betânia, minha companheira do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Vamos iniciar. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Francisco Pereira de Souza, da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas, e essa aqui do meu lado, né, é a minha amiga Betânia Pereira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né? Além da ADUFAL e da ABJD, este seminário online é promovido conjuntamente pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas, o Sintufal, pelo Movimento Levante Popular da Juventude e pela Faculdade de Direito de Alagoas, FDA, né? Hoje, nós temos a imensa alegria, né, da presença do ilustre filósofo e jurista brasileiro, professor Dr. Alisson Mascaro, professor livre-docente da USP, a Universidade de São Paulo, né? Além de conferencista no Brasil e no exterior, o professor Alisson tem uma vasta produção intelectual, né, por meio de artigos e livros, tais como Introdução à Filosofia do Direito, A Filosofia do Direito e Filosofia Política, Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, Lições de Sociologia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, Utopia e Direito, Filosofia do Direito, Estado e Forma Política, Crise e Golpe, né, dentre outros, né? E, por último, o livro que será objeto, né, dessa nossa entrevista hoje, né, o livro Crise e Pandemia, que está sendo lançado pela editora Boitempo, né? Boa tarde, professor Alisson Mascaro, né? É uma imensa alegria para nós a sua honrosa presença nesse nosso evento. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estimado Francisco. É uma alegria enorme estar aqui, ainda que virtualmente, com as queridas e queridos companheiros de Alagoas, da UFAL, a nossa estimada Betânia, a minha saudação a ela, e a todas e todos da luta aí em Alagoas, estimado Francisco, professor da Federal de Alagoas. Eu quero dizer desta minha grande felicidade. Alagoas é uma terra muito querida, tantas e tantas vezes estive por aí falando às nossas companheiras e companheiros. Eu relembro aqui do meu querido amigo, professor Livio Tonnet, em nome dele, eu mando um abraço a todas as professoras e professores da Federal de Alagoas. Me lembro com saudosa memória do professor Aguinaldo, lá da Educação, da Estadual de Alagoas, também de Arapiraca, tantos companheiros, Sérgio Lessa, tantos companheiros e companheiras queridos desta terra especial que é Alagoas, a Maceió, a todas e todos, o meu especial abraço. Ok. Boa tarde, minha querida companheira do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, o SED, né, a Betânia Pereira. Eu lhe passo agora a palavra, Betânia, para dar início à nossa entrevista com o professor Alisson Mascaro, e nós faremos uma interlocução durante a entrevista, ok? Pode ser? Passo-lhe a palavra, tá? Boa tarde, Francisco. Boa tarde, professor Alisson. Boa tarde a todos e todas que nos assistem nesse momento. O professor Alisson escreveu recentemente um livro que foi lançado pela Boitempo, que é Crise e Pandemia. E esse foi o tema de todo o nosso webinário durante essa semana, né? Crise e pandemia. Quais os caminhos, né? Quais as soluções para esse grave problema que a gente está enfrentando. E nós estamos encerrando com chave de ouro, justamente com o autor do livro que deu a ideia da gente fazer esse webinário, né, com o professor Alisson, que é um prazer imenso, né, professor Alisson, tê-lo aqui nesse momento, a gente poder escutá-lo, né, poder ouvi-lo. Então, nosso muito obrigado, né, em nome de todas as entidades que promoveram esse webinário, eu quero lhe agradecer, né, a disponibilidade de estar aqui nesse momento. Né? Nosso muito obrigado. Obrigado, querida Betânia. Uma alegria, mais uma vez, renovar esta minha expressão de muita amizade com todas e todos vocês. Obrigado, professor. Professor, logo no início do seu livro, você fala assim, né? Eu vou ler porque é bem interessante, porque
já divulga a sua intenção com o livro, né? Diz o seguinte: pronuncio-me enviando esta reflexão às amigas e aos amigos companheiros, numa hora decisiva das contradições do capitalismo e de nossa sociabilidade, palavras de ciência, esperança, luta a quem é de luta, né? Então, porque o senhor, nesse livro e anteriormente no livro Crise e Golpe, né, o senhor já traz que essa questão das crises, ela não é um fato da natureza, uma coisa que está acontecendo. O capitalismo é quem fomenta essas crises, né? Ele vive de crises. O capitalismo seria a crise é o capitalismo, né? E aí esse livro Crise e Pandemia, trata justamente dessa grande crise sanitária que nós estamos vivendo, mas que também é uma crise econômica e uma crise social, né? O capitalismo se aproveita dessa crise, de certa forma. Nós agora temos, talvez, vários caminhos, mas um dos caminhos, e o senhor aborda isso no seu livro, poderia ser a superação do capitalismo, né? Talvez o capitalismo consiga resolver a crise, né, contornar a crise nesse momento, ou talvez a gente, diante das contradições do capitalismo, consiga superá-lo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa concepção que o senhor tem a respeito da crise e do capitalismo e da possível superação disso aí. Estimada Betânia, eu começo esta reflexão nesta tarde de hoje, aproveitando o ensejo desta sua leitura da frase que dá início ao Crise e Pandemia, para dizer aqui àquelas e àqueles que nos acompanham que são dois movimentos fundamentais e não é um ou outro. Um e outro são dois movimentos fundamentais que nos fazem tomar pé da realidade e alcançar aquilo que seja a verdade da nossa luta no nosso tempo. O primeiro deles é o saber, o segundo é a ação. O marxismo, tradicionalmente, chama isso de ciência e revolução. Aqui no Brasil, o professor Márcio Bilharinho Naves, da Unicamp, tem um livro notável que se chama Marx, : Ciência e Revolução. Eu penso que exatamente esta nomenclatura do saber para o agir, mas não qualquer saber, nem qualquer agir, o saber científico sobre a sociedade e o agir para transformar revolucionariamente a sociedade, isto seja fundamental no nosso tempo. Eu escrevi este pequeno e mais recente livro exatamente às lutadoras e lutadores, aquelas e aqueles que estão neste momento sofrendo com um mundo de muita tristeza, um mundo de muita exploração, um mundo de muita pobreza, dor, miséria, mas, ao mesmo tempo, aquelas e aqueles que estão resistindo e lutando contra isso, nós precisamos nos juntar, dar as mãos para entendermos as causas de tudo isso. E eu quero aqui, aproveitando esta sua leitura inicial, no começo deste meu livro, eu quero lembrar a todas e todos que não basta apenas nem lutar, nem saber. E eu vou explicar por quê. Vou tomar a liberdade, Betânia e Francisco, de dizer isso aqui, logo no início desta reflexão. Tem muita gente que luta. Inclusive, todas as pessoas que são pobres e trabalhadoras lutam. A vida é muito triste para esses 90% da população do mundo que, se pararem de vender sua força de trabalho, não tem como se sustentar no dia de amanhã. Eventualmente, quem é de classe média pensa assim: eu aguento uns meses. Quem aguenta uns meses é muito, inclusive, exceção numa sociedade capitalista, na qual a pessoa não aguenta o mês do salário, que dirá uns meses. Então, eu estou dizendo que a vida é uma luta constante das pessoas. Eu aqui não quero tirar esta perspectiva de que o ser humano pobre do Brasil, da América Latina, da África, da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa, onde haja pobre, o pobre está lutando. O que ocorre é que a luta do pobre no mundo é uma luta por sobreviver. E é uma luta difícil, uma luta que quase sempre é uma luta perdida. As pessoas morrem só trabalhando e nunca ganham essa luta. Exatamente porque nós estamos operando a luta errada. Não basta só lutar. Eu escrevi esse livro
as lutadoras e lutadores na esperança de que nós saibamos lutar de modo correto, de modo científico. Daqui a pouco eu falo de ciência. Eu falei que era lutar e saber. E este lutar é revolucionário e o saber é sobre o que se passa em nossa sociedade. Estou falando do lutar. Não basta só lutar para fechar as contas. É preciso lutar para que o mundo não seja construído na base de contas para fechar ao final do mês. Por que as terras aí de Alagoas, que são terras férteis, eu conheço litoral, conheço o interior desse estado querido, por que Alagoas, com terra tão fértil, tem gente passando fome? Porque a terra tem dono. E o produto da terra, o fruto da terra, é vendido para quem tiver dinheiro, e a maioria não tem. Então, na verdade, nós não deveríamos pagar nossas contas, nós deveríamos expropriar os meios de produção. A expressão é outra, a luta é outra. Só que para alcançar este nível de entendimento, vai muito, exige-se muito das pessoas. As pessoas que estão lutando, eu estou falando nesta tarde de hoje, eu vou até me dar a liberdade de olhar o dia, hoje é 29 de maio de 2020, quase junho de 2020, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise do capitalismo mundial, as pessoas estão lutando e sofrendo e desempregadas, passando fome, sem saber o que será o mês que vem, daqui 3 meses, 1 ano, ninguém sabe que hora acaba a pandemia, quanto tempo vai ficar desempregada, a pessoa não tem noção do que será o mundo. Muito bem. Como é que esta pessoa, no entanto, agora eu vou falar do outro lado, da ciência, como é que a pessoa crê ou entende que seja o problema da sua vida ou do mundo? Muitos dizem assim, eu acho que eu não ganho dinheiro porque eu sou vagabundo. E, eventualmente, quem pensa assim é alguém que acorda às 4 da manhã e trabalha até o final da tarde. E essa pessoa crê que ela não tem condição de subir na vida porque está faltando trabalho. Tem gente que pensa assim, eu até trabalho demais, mas está faltando sorte. Então, a pessoa põe um trevo atrás do ouvido, põe arruda, põe uma ferradura de trás da porta, ou qualquer coisa assim. Ou então tem gente que diz, está faltando fé em Deus. Observemos, a maioria das pessoas não fala assim, está faltando expropriar os meios de produção. Isso ninguém fala, pouca gente fala. Eu estou falando da nossa gente trabalhadora, lutadora. O pessoal está tentando rezar para Deus para ver se consegue emprego. Está tentando fazer aqui, quando a pessoa não necessariamente está numa igreja, ela está aí nessa classe média brasileira, acompanhando pela internet uns sites, umas redes sociais de empreendedor aguerrido, guerreiro 2.0, qualquer coisa dessa, que dá coaching, é uma expressão do momento, para quem está nos acompanhando. Eu tenho ouvido muita gente falar que está acompanhando coaching. Aliás, eu tenho encontrado mais gente que é coaching do que gente que é aluno dos coaching. Então, eu já não sei mais quanta gente que dá aula de coaching, mas não tem tanto aluno para aprender. Mas o fato é que as pessoas estão se orientando para a autoajuda, ou seja, estão passando fome, estão passando necessidade, e se elas tiverem um bom pensamento, se forem guerreiras, se tiverem coragem toda manhã de matar um leão por dia, essa pessoa se dará bem na vida. Ou seja, luta até tem e tem demais. Tem muito no mundo, tem muito sangue no mundo, tem muito choro, tem muita dor. O que não tem também no mundo é ciência, é o entendimento de como funciona o mundo. Eu atendi a esse convite dos nossos companheiros e companheiras do sindicato, da associação docente, da Federal de Alagoas e mais tantas entidades que estão co-organizando este evento na tarde de hoje, mas eu atendi este convite porque também quero dizer algo aqui ao Francisco, à Betânia, a quem nos acompanha. A universidade deveria ser um local para dar a ciência para as pessoas. E, eu volto a dizer aqui, conheço aí em Alagoas tantas e tantos, eu falei de alguns nomes, mas eu conheço tantos professores e professoras queridos aí em Alagoas, como conheço no Nordeste inteiro, no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste, Norte do Brasil, e quero dizer que sempre encontro pessoas notáveis que estão na ciência, que estão no conhecimento, mas não é a regra da universidade. A universidade, ela transplanta o senso comum para uma espécie de linguagem rebuscada do mesmo. Observem, estimadas e estimados que me acompanham nesta tarde, pensem o que é um curso de ciências humanas ou de ciências sociais aplicadas. Esses cursos também dizem a mesma coisa de um coaching.
Ah, o bom empresário é aquele que não tem medo de demitir na crise. Então, ele demite de uma vez só, ele não contrai dívidas para a sua empresa. Isso se ensina em cursos de administração de empresas. Isso se ensina em cursos de contabilidade, ciências atuariais, economia. E em cursos de direito, e aí a Betânia me acompanha nesse sentido, porque é advogada, o Francisco também tem formação jurídica. Na faculdade de Direito não é muito diferente, porque a faculdade de Direito, inclusive, ensina como faz para demitir. Ora, sou um empregador, contratei alguém. O contrato é privado, porque é assim que se ensina na faculdade de Direito. Que o direito do trabalho não é um ramo do direito público, é do direito privado. Contratei e demito na hora que eu quero. Então, uns têm a noção de autoajuda dentro da universidade, transformada em ciência, que não é uma ciência, é um arremedo de ciência. É uma autoajuda sofisticada, com um linguajar um pouquinho só mais sofisticado do que aquele da internet. E os demais, como o jurista, são aqueles que operam na prática a morte de pessoas mediante a extinção do vínculo trabalhista dessa gente. Então, estou dizendo que, efetivamente, onde deveria haver ciência, muito pouco ela existe, muito pouco ela é encontrada. No final das contas, nós não queremos entender a fundo a raiz do problema social. E vou explicar por quê. A raiz do problema social se dá se nós entendermos que a nossa sociedade é determinada pelo modo de produção. Então, só tem um problema central, é o capitalismo. Enquanto a ciência, a pretensa ciência, não alcançar isto, nós estamos enxugando o gelo. O que nós estamos fazendo? Estamos dizendo que precisamos nos modernizar, que precisamos nos tornar tecnológicos e coisas assim. Francisco é meu colega da filosofia e muitas vezes a filosofia vive de modas. O que são essas modas? Agora, na Europa, a moda é falar de democracia, não se pode mais falar de revolução. Essa moda, inclusive, já passou, mas até uns 10 anos atrás era só isso que dava no quarto da filosofia. Precisamos defender as instituições, porque senão, onde já se viu? Então foi uma moda da democracia, uma moda da defesa liberal do mundo, Habermas e outros mais, que persistiu por uns 30, 40 anos. Então, no final das contas, a gente está defendendo a ordem. E no final das contas ainda, nós não estamos saindo do senso comum. Observem, queridas e queridos, eu agradeço a Betânia por ter lido esta dedicatória que eu escrevi ao meu livro, As Lutadoras e Lutadores, para que tenhamos ciência e revolução, porque no final das contas, não é que as pessoas não estão lutando demais, só que estão lutando errado. E não é que as pessoas não estejam informadas. Informação, o mundo hoje tem demais. Tem de um tal modo que a cabeça dói. É muita informação. Eu vou me permitir mostrar isso aqui. A pessoa que tem um celular na mão é o dia inteiro de informação. Cloroquina cura o coronavírus. Aí o outro diz que não cura. Aí o outro manda uma mensagem falando que ovo cura não sei o que lá. Aí o outro escreve que o ovo engorda. O outro que o ovo emagrece. Ou seja, aquilo que era uma pessoa de 50 anos atrás, 100 anos atrás, o tanto que ela tinha de informação, a gente tem, talvez, em um ano, o que uma pessoa daquele tempo tinha na vida de informação. Então, não é nem a questão de saber. As pessoas dizem assim, hoje a população do mundo está muito burra. Eu diria que não. A população sabe de um punhado de coisas. A criança, ela sabe mexer no celular, ela sabe conectar no Wi-Fi, ela sabe fazer um punhado de coisas. Não se trata de burrice, mas se trata de saber que tipo de conhecimento é esse. Esse conhecimento não é científico. As pessoas sabem, de cor e salteado, aquilo que é a fórmula da cloroquina. Para quê? Esse conhecimento é errado, esse conhecimento não é científico. Então, queridas e queridos, eu inicio esta fala especial aqui de São Paulo, falando a vocês de Alagoas, mas falando para Alagoas eu falo para o Brasil e para o mundo. Eu iniciei esta fala dizendo, ainda persisto, escrevo e mando minha mensagem, minha reflexão, minha filosofia a todas e todos vocês, na esperança de que a gente lute melhor. E lutar melhor não é lutar suando mais a camisa, às vezes até suando menos a camisa, mas sabendo qual é a luta correta. E não é desmerecendo o saber que a humanidade tenha. A humanidade tem muitos saberes, mas é dizendo, esses saberes são uma poluição mental, porque eles não levam à verdade, não levam à ciência. Muito raramente, eu aqui concluo esta minha primeira fala desta entrevista na tarde de hoje, muito raramente eu cito este filósofo, mas eu
tenho muito gosto por ele, escrevi um livro, inclusive tratando, num dos capítulos dele, meu livro Filosofia do Direito, um dos capítulos trata do alemão Heidegger, Martin Heidegger. E Heidegger, que era um filósofo de direita, um filósofo, inclusive, apoiador do nazismo em algum momento da sua vida, Heidegger, ele mesmo dizia assim: a humanidade está cheia deste barulho, daquilo que ele falava em alemão, traduzindo aqui para o português, do falatório vazio. As pessoas falam, elas sabem um punhado de coisa e não sabem o fundamental. Então, queridas e queridos que me acompanham nesse momento, que nós, inclusive, possamos ter o silêncio para refletir melhor, para alcançarmos a ciência. Quando alcançarmos a ciência, nós saberemos. O nosso problema é o capitalismo. Se nós não estamos lutando contra ele, nós não alcançamos a solução. Professor Alisson, Betânia, me permita a fala, aproveitando a deixa, né? Diante dessa crise pandêmica, o que é pior, né? Apoiado em sua fala, ficar em casa, né, ou não ter trabalho, né? Morrer de fome ou infectado pelo vírus, né? Porque essas opções, elas são as únicas oferecidas, né, pelo sistema capitalista, né, cuja exploração da mão de obra humana, inclusive, é justificada, né, pelo Estado Democrático de Direito e pelos seus operadores, né? O Estado, ele consegue salvar bancos e outros setores privados, mas é incapaz de salvar a população, e, inclusive, seria menor o custo, né, para fazer isso. Por que é que isso ocorre, né? Poderia haver alguma outra opção, além da sociabilidade do dinheiro, né, para além do modo de sociabilidade estabelecido pelo sistema capitalista, né? E como seria isso possível, né? Com essa crise, como é que fica o neoliberalismo e o sistema capitalista de uma forma geral, né? É possível superar, né, o injusto sistema do capital baseado na sociabilidade do dinheiro, né? A crise, ela é uma ótima oportunidade para o capital, né? Porque enquanto o povo está aí desesperado, né, sofrendo, ocorrem privatizações, né, e medidas autoritárias e contrárias aos interesses da população, né? Apesar disso, é improvável, né, um levante popular devido ao poder dos aparelhos ideológicos, né, que comandam a forma de pensar da população. Mesmo assim, professor Alisson Mascaro, né, seria possível a esquerda encarar esse momento de crise pandêmica, né, como uma oportunidade positiva, né, para a transformação do modo de produção capitalista, né? O que é que poderia ser feito, né? Estimado Francisco, agradeço muito esta reflexão. Talvez a dor mais profunda do meu coração, eu quero dizer aqui na tarde de hoje a todas e todos vocês, seja a de que nós estamos vendo o tempo da história escapar por entre os dedos das nossas mãos, traledita, como falam os italianos. Nós estamos vendo esse tempo escapar pelas palmas das nossas mãos, e ele é tão fácil de ser agarrado, e nós não fazemos isso. Essa talvez seja a minha dor mais profunda, a dor fundamental. Uma ocasião como esta era a ocasião espetacular para podermos mobilizar o povo do Brasil e do mundo, para fazermos um levante mundial, um basta contra esta ordem existente. E, no entanto, mais uma ocasião está passando por entre os dedos da mão da nossa história e nós não estamos fazendo isso. Eu quero aqui dizer de pronto, queridas e queridos, que neste momento eu tenho falado para tantos lugares no Brasil e no exterior, acabo de dar agora há pouco uma entrevista para a América Latina, para tantos locais do mundo, eu tenho doado um pouco da energia para poder ver se nós mobilizamos a nossa gente. Porque é muito fácil, pasmem o que eu vou dizer aqui, é muito fácil mudarmos este mundo. Difícil é manter o mundo como está. Hoje é uma sexta-feira. No começo desta semana, nos Estados Unidos, aconteceu mais um ato infame de racismo. Um policial branco pisou em cima de um cidadão negro e esta pessoa foi sufocada pelo policial branco e morreu logo em seguida. Num gesto cruel, de tortura, um gesto infame. Muito bem, e com 2 dias, ontem, queimou o prédio da chefatura da polícia lá de Minneapolis, lá no norte
dos Estados Unidos, quase divisa com o Canadá. Queimou, o povo foi para a rua. O povo foi para a rua em pouco tempo, 2 dias, o povo estava na rua. O que eu estou dizendo é que colocar o povo na rua é a coisa mais fácil do mundo. Nós nos esquecemos disso. Nós achamos que é uma das coisas mais incontornáveis. Aí tem gente que diz assim, professor Alisson, mas isso é nos Estados Unidos. O Brasil é mais difícil. Gente, os Estados Unidos, pátria do conservadorismo, eu estou falando do meio oeste estadunidense, não estou nem falando de Nova York, nem da Califórnia, que são tradicionalmente progressistas. Estou falando daquela gente por lá, numa região dos Estados Unidos de colonização praticamente escravocrata. Muito bem, por lá o povo se levantou. No Brasil, o povo se levanta em 1 segundo. O dia em que a favela não aceitar mais as coisas como estão, ela se levanta em um tempo. Só que semana passada mataram um menino no Rio de Janeiro, de 14 anos, negro. Bala que levou pelas costas. E não foi uma bala só, uma o matou, mas tem mais de 70 na parede da casa dele. E eu falei disso. Semana passada eu também tive ocasião de conceder algumas entrevistas. Eu me lembro que eu estava em uma das entrevistas, eu não me lembro mais qual, só que sei que estava falando de uma entrevista e falei do caso do menino do Rio de Janeiro. E alguém perguntou para mim, o senhor acha que o povo se levanta? Eu falei, talvez, nas circunstâncias atuais, não se levanta, mas é uma ocasião para se levantar. Estou dizendo que às vezes se levanta, às vezes não se levanta, mas nada nos impede de que amanhã a gente não venha a se levantar no país. Nós temos que preparar o povo, conscientizar o povo do que é o levante, porque até nos Estados Unidos o levante não avança, o levante existe, queimam um prédio, no outro dia de manhã limpam a rua, quando esse levante poderia avançar, poderia continuar, mas não é assim. E o próprio Francisco lembrou aqui, estimado Francisco, que o problema é ideológico. As pessoas têm raiva do policial branco que matou o negro. Então, se vingam. Só que deveriam transformar o sistema, que é efetivamente um sistema racista, exploratório, dominador. Então, aqui estou dizendo a todas e todos que eu tenho, no final das contas, muita esperança. O dia em que o mundo se transformar vai ser em 6 meses. Eu talvez não viva para isso, talvez eu viva. Quem está me acompanhando também talvez não viva ou talvez viva. O mundo é uma página em aberto, a gente não sabe nada do dia de amanhã. Quem, no meio do século XX, fez previsão sobre 2020, segunda década, cumprida já, entrando para a terceira do século XXI, quem fez futurologia achava que a gente estaria voando em pequenas naves à la Jetsons. A gente sairia aqui de São Paulo, chegaria em Alagoas em naves individuais, uma espécie de navezinhas espaciais mirins. A gente andaria por esteiras que nos levariam de um lado para o outro. A gente teria aviões Concordes, muito mais potentes que o Concorde, e a gente atravessaria, talvez, do Brasil para a China em 3 horas. A gente continua na mesma velocidade de avião, guardem o que estou falando, a mesma velocidade de avião de 1960 é a mesma até hoje, 2020. Não mudou uma vírgula sequer na velocidade do avião. O mesmo carro que andava na rua com 4 rodas, no tempo do Henry Ford, quando ele inventou o carro T, lá nos Estados Unidos, em 1920, o Ford 29, qualquer coisa assim, as mesmas 4 rodas são as 4 rodas de hoje. Ninguém tem carro voador. Então, o que estou dizendo é que a gente não acerta nada da nossa previsão do futuro. As pessoas achavam as coisas mais magníficas do futuro. Estamos onde estamos. A gente está voltando com o sarampo, a gente está voltando com a esquistossomose, coisas, inclusive, banais, que até hoje alastram e campeiam no nosso problema sanitário. Ou seja, a gente não acertou nada em relação ao presente. Dito isto, também não sei aqui dizer por que temos que acreditar que daqui 10 anos o mundo será exatamente igual. Se a gente errou até para as questões de tecnologia, a gente pode errar para as questões de sociabilidade. Efetivamente, o mundo pode ser transformado. Agora, como é que ele será transformado? Não é apenas conosco, olhando para o mundo, dizendo, vamos aguardar, quem sabe amanhã cedo ele se transforma. É com as nossas mãos, é com a nossa ação, é com a nossa palavra, são os nossos atos, é o conjunto de tudo isso que transforma o mundo. Os antigos tinham um nome para tudo isso: luta. Luta de classe, luta de grupo, luta de gênero,
de raça, de minoria, é a luta que transforma o mundo. Então, Francisco, Betânia, eu quero dar uma palavra de esperança a todas e todos vocês que me acompanham. Por pior que esteja o mundo, a faísca explode na hora que a gente menos espera. Inclusive, quando parece mais ou menos bem, esta é a tese que eu desenvolvo em livros como Estado e Forma Política. Quando parece que vai tudo mais ou menos bem, as pessoas são conservadoras. Olhem o tempo do PT no poder. Emprego. Tanto não estou mentindo, joguem aí na internet, pleno emprego, tempo da Dilma. Na Dilma, o desemprego era 4%. Tanto tinha um pleno emprego e não tinha desemprego, que aconteceu um fato absurdo, se nós olharmos hoje, 8 anos depois. Começou a haver imigração de pessoas de outros países, por exemplo, o Haiti, porque os brasileiros e brasileiras já não queriam mais trabalhar em certos serviços como de empregada doméstica. Então, começaram a importar haitianos e haitianas que estavam lá no pós-terremoto, todas aquelas condições muito tristes, políticas, inclusive, da dominação que se tem no Haiti, e estes nossos irmãos e irmãs começaram a vir para o Brasil. 8 anos atrás, quem diria que 8 anos depois nós estaríamos nesta lona da história, nesta hecatombe que nós estamos? Então, o que eu quero dizer é que naquele tempo, que poderia parecer mais fácil para a nossa luta, porque efetivamente parecia que tínhamos instituições mais estáveis, ninguém estava lutando para transformar o mundo naquele tempo. A pessoa estava lutando para ver se tinha um pouco mais de lucro no seu negócio. O pobre estava abrindo uma microempresa, se era uma manicure, estava abrindo lá um salão de beleza, manicure, pedicure, corte de cabelo e coisas mais, e importando produtos químicos para a coloração do cabelo, enquanto no dia de hoje não tem nem pintura para cabelo, não tem nem corte de cabelo, então a pessoa corta a unha. O que estou dizendo é que qualquer momento é momento para transformar. E agora que nós estamos nesta baixa histórica, é o momento que nos dá, inclusive, aqui a certeza de que não há ilusão. Não adianta ter ilusão com o capitalismo. Quando a gente ganha uma coisa com ele, logo em seguida o capital destrói da gente. E também, agora eu vou avançar, Betânia e Francisco, numa tese que eu desenvolvo no Crise e Pandemia, mas eu desenvolvo em especial, e recomendo a quem quiser que avance nesta leitura, nesse outro livro meu, que é o livro anterior. O Crise e Pandemia, ele é subsequente ao livro principal, que é o Crise e Golpe, que escrevi pensando em todo esse processo que aconteceu no Brasil nestes anos todos. Olhem que coisa absurda. Quem tem mais perdido com esta situação de hecatombe do país, além do pobre, é esta classe média de empresários do Brasil que ficaram batendo palma para tirar o PT, e hoje o pobre não tem nem salário mínimo e nem então essa pessoa que tem uma loja. Imagine aí, Delmiro Gouveia, Arapiraca, Maceió, estas queridas cidades aí de Alagoas, a pessoa que tinha uma loja no centro da cidade de Delmiro Gouveia, essa pessoa hoje não tem nem para quem vender um colchão. Então, o que adiantou ficar pregando contra esta situação? Ela lutou contra o capitalismo, e ela é uma capitalista, ou seja, a ideologia, inclusive, é contra o próprio pequeno burguês. Coitadinha da classe média de qualquer lugar do mundo, porque ela pensa contra si. Inclusive, uma média burguesia. No final das contas, a crise, todo esse contexto, só se aproveita para o grande capital, os que detêm mesmo os meios de produção. Estas grandes empresas, os grandes especuladores, as grandes indústrias, os grandes bancos, essa gente está sorrindo de orelha a orelha. Vejam, quando começou a pandemia, o Bolsonaro e o Paulo Guedes socorreram na hora os bancos do Brasil, os bancos privados do Brasil. E a classe média está até agora tentando ver se recebe alguma coisa, e inclusive o próprio Paulo Guedes disse, porque houve aí uma reunião ministerial absurda que foi revelada, posta a público pelo STF, e o Paulo Guedes disse por lá que ele só vai salvar peixe grande. O empresário pequeno deixa morrer, porque essa gente não dá lucro nenhum. Então, só vai salvar peixe grande. Então, você que tem um colega aí em Maceió, aí em Alagoas, aí no Nordeste, aqui no Sudeste, no Sul, Norte, Centro-Oeste, um colega que tem uma empresa, ele é um empresário de classe média, e que ele defendeu tanto o Bolsonaro, tanto que ele defendeu a extrema-direita, mostra esse pedacinho do vídeo do Paulo Guedes e diz, está aí, este que é o seu ídolo, porque ele é o posto piranga, ele é o neoliberal que sabe tudo e resolve tudo, ele vai colocar uma dinamite no seu peito. E o Bolsonaro, inclusive, não diria a palavra dinamite, diria um palavrão escatológico, mas aqui, em respeito e homenagem a Betânia e ao Francisco, que eu também não sou
de falar calão, nem palavras escatológicas, não vou dizer o que o Bolsonaro falaria, que colocaria no meio de uma pessoa, mas aí o público que me acompanha já pode pensar a indecência que for, que é isto que ele falaria. Muito bem, queridas e queridos, olhemos nós, estamos na desgraça e o povo ainda não entendeu qual é a causa da desgraça. Eu volto a falar, se nós não sabermos cientificamente, se nós não explicarmos ao povo que a causa é o capitalismo, a gente está girando em falso e, inclusive, nenhum proveito estudar para aquelas pessoas que pretensamente se sentem a classe média exploradora. Saibam, a nossa luta é a luta para transformar o modo de produção. Ô, Betânia, me permita mais só uma... eu sei que tem muitas perguntas aí mas me permita só uma continuação, né, um adendo, assim. Professor, depois a gente vai para as perguntas dos... nós percebemos o rompimento, né, dos laços sociais também no Brasil, né, dos laços sociais de humanidade, né, que é uma racionalidade estratégica cruel, que valoriza o mercado, o lucro, né, em detrimento da vida humana. A pandemia, ela veio mostrar nossas patologias, né, radicalizar as nossas anomalias, porque nós somos uma sociedade doente, né, não apenas a sociedade brasileira, mas mundial. Nós vivemos, então, desde sempre, né, no Brasil, em um tipo de sociedade, né, que, citando Erich Fromm, né, é uma sociedade que trata como normal aquilo que é patológico, né? Nós somos uma sociedade doente que desde sempre, né, a pandemia ela veio explicitar isso, né, uma sociedade cindida por desigualdades, né, nós sempre consideramos normal o racismo, o patriarcalismo, e daí a exacerbação do feminicídio, né, o indivíduo que acha que pode matar a companheira porque é minha mulher, né, ela me traiu, né, a homofobia também, né, pessoas que dizem, eu prefiro um filho bandido do que um filho viado, né? Essa é a expressão popular, né? Então, uma sociedade homofóbica, né? Há bem pouco tempo, né, intelectuais brasileiros, eles defendiam um branqueamento da população, né? Para, segundo eles, evitar uma sociedade inferior, doente, né? Aquelas ideias de eugenia, né? Nós temos uma sociedade cindida, né? Que se utiliza de um necroestado, né? Como diria Safatler ou aquele Mbembe, né, para eliminar internamente ou domesticamente aqueles que são considerados inimigos das classes, né, economicamente abastadas, que se consideram apenas elas, né, as proprietárias do país e da própria máquina estatal, né, negros, índios, mestiços, gays, pobres, né, analfabetos, etc., os excluídos e, portanto, os inimigos do sistema, eles sempre foram vistos com desconfiança desde o fim do sistema escravista, né, nestas terras, e a implantação do sistema capitalista foi uma nova forma de escravidão, né, mais rentável, né, para essas classes, né. O Brasil é o país com a maior desigualdade do planeta, né, e a gente acha que vive dentro de uma normalidade, né, a gente fala em pandemia atualmente, né, em patologia, mas nós nunca vivemos, né, nós somos uma sociedade doente, doente, né? Na pandemia, nós descobrimos milhares, né, de invisíveis, né, inomináveis, que precisavam de R$600 e o Estado nem sabia da sua existência, né? Diante desse panorama, professor, o senhor acha que a teoria da luta de classes, ela parece algo novíssimo ou algo ultrapassado, né? O capital, ele continua o grande inimigo, né, pelo que a gente vê, né? Após a pandemia, o capital, ele terá a mesma face, né, porque nós vemos uma modificação a nível internacional aí, em relação, por exemplo, à modificação dos grandes global players, né? A China rise, né, se elevando, né, e os Estados Unidos, por outro lado, com uma crise terrível, né, e o Trump, como o Bolsonaro, né, valoriza a economia, né, e fecha os olhos, né, para as vidas humanas. O que é que o senhor me diz a respeito disso, né? Além da China, acha que a China ela saiu vencedora, né, da pandemia, né? E essa submissão imperial, né, ao poder imperial, né, como vassalos
dos Estados Unidos, né? O que é que o senhor acha dessas questões, né? Francisco, me permita complementar aí a sua, antes que o professor responda, porque aí ele já responde junto. Professor, nós vivemos num mundo de um avanço tecnológico imenso, né? Nos últimos 50 anos, a humanidade avançou tecnologicamente mais do que toda a história, né, da humanidade. Nós tivemos um avanço estupendo. Hoje se fala na possibilidade do ser humano viver 300 anos. E também, em contradição a isso, nós hoje temos uma massa de pessoas, de seres humanos, que estão excluídos de qualquer coisa que lembre humanidade, né? Que tenha uma certa dignidade. O abismo social nunca foi tão grande, né? A sociedade nunca foi tão excludente como a gente tem agora. Que o abismo é imenso entre a população, entre aqueles que têm alguma coisa e aqueles que não têm absolutamente nada, e muitas vezes nem a própria vida, né? Porque até isso tomam das pessoas. Uma vez eu estava em Recife, eu fui tomar um café numa padaria, e aí eu não sei porquê, mas começou a história de uma bicicleta, e o rapaz que estava me atendendo disse que que o sonho dele era ter uma bicicleta. Aí eu perguntei, e por que você não tem uma bicicleta, né? Porque eu, classe média, penso, uma bicicleta com 300 e poucos reais, você consegue comprar uma bicicleta, né? Aí eu perguntei, por que você não tem uma bicicleta? Ele olhou para mim e disse, eu não tenho como entrar com a bicicleta na minha casa. Na minha casa não cabe entrar uma bicicleta. A porta que eu entro na minha casa só dá para que eu passe. Não dá para passar uma bicicleta. Quer dizer, aquilo foi tão chocante para mim, porque era uma coisa que, para mim, inimaginável, né? O problema não era ele comprar a bicicleta, ele não teria onde guardar a bicicleta, né? Quer dizer, como é que pode, né? É uma sociedade extremamente excludente. E essa pandemia parece que tudo indica que vai acentuar essa exclusão, né? Que vai aumentar cada vez mais esse abismo. E aí, o senhor é conhecido como o jurista da esperança, né? Então, eu estou fazendo a pergunta para a pessoa certa, né? Ainda podemos ter esperança, professor? Obrigado, querida Betânia, obrigado, querido Francisco. Eu aproveitarei estas duas perguntas que andam em uníssono para fazer uma reflexão profunda, de alto alcance, a respeito do que se passa com o capitalismo presente. Quando eu escrevi Estado e Forma Política, ele foi publicado em 2013, pouquinho antes de estourarem as manifestações de 2013, que então abriram a porteira para o Brasil chegar nesta maior desgraça que está nos dias de hoje. Quando escrevi Estado e Forma Política, havia uma grande esperança de que, então, o Estado brasileiro, o direito brasileiro, conseguiriam levar a sociedade a um bom patamar. Vocês se lembram, os que têm, tirando que talvez quem tenha 15 anos de idade não tenha muita memória do que eram 10 anos atrás, mas quem tem 25 anos de idade, daí para frente, já lembra que houve, inclusive, um tempo em que se imaginou que o capitalismo brasileiro ia sair do progresso. Uma revista de economia liberal do capitalismo internacional publicou um Cristo Redentor lá em cima da montanha do Rio de Janeiro voando. Enfim, o Brasil com tudo, o Brasil sediaria a Copa do Mundo, a Olimpíada, o Brasil seria uma potência do mundo. E, efetivamente, estava se encaminhando para isso. A gente já estava fazendo o nosso subimperialismo na América Latina render, Odebrecht e outras mais, na África e tantas outras regiões do mundo. Bem, tudo isso eu alertava dizendo que o Estado é uma forma do capital, e não é só do capital nacional, é do capital, do movimento internacional. E o capital é imperialista, o capital é dos Estados Unidos, não é que o capital é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são do capital. E por causa disso, isto ia até onde os Estados Unidos quisessem. E não quiseram mais
não brincaram mais. A Petrobras foi dada de graça. A Embraer foi dada de graça a preço de banana, é que, por um acaso, a Boeing, agora com a crise da pandemia, não tem nem dinheiro para pagar o preço da banana da Embraer, então devolveram para nós, e este nosso governo nacionalista de francaria, este exército de Brancaleone, que é o governo, não estou falando dos militares, mas estou falando do governo, este movimento de Brancaleone, vai devolver a Embraer para qualquer outro país que pagar outro preço de banana. Então, está buscando para ver quem compra a Embraer, ao invés de renacionalizar e deixar a Embraer como produto nosso, coisa nossa. Bem, o país mudou profundamente porque, no final das contas, nós esperávamos que o Estado garantisse as coisas, que o direito garantisse as coisas. Quando eu escrevi Estado e Forma Política, Betânia e Francisco, havia uma moda da esquerda do Brasil, e essa moda ainda não acabou, essa moda está de pé. A moda de dizer que a gente não deve ser revolucionário, que a gente deve defender as instituições. Esse é um rescaldo desse tempo do PT. O PT que tem uma luta valiosa, valorosa. Eu conheço muita gente dentro do PT de luta extraordinária, gente que mora na favela, tentando conscientizar o seu vizinho, que é um reacionário, e essa pessoa apanha. Eu conheço gente na periferia de São Paulo que, naquele tempo de 2018, ao vestir uma camisa vermelha, ela era alvo de todo mundo. Essa pessoa tinha uma coragem extraordinária. Companheiras e companheiros da CUT, de tantas outras centrais sindicais, ainda mais para a esquerda. Conheço gente de outros partidos de esquerda também, não só falando aqui do PT. Eu dou o PT de exemplo porque foi o partido majoritário da esquerda que tomou o governo, que ganhou o governo por 4 eleições. Só estou tomando de exemplo. Mas o fato é que a esquerda, de modo geral, é uma esquerda que defende a república, as instituições, ela defende a ordem capitalista. Quem é leninista é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que quer aproveitar qualquer circunstância para quebrar as instituições. Então, vejam, nós esquecemos o que é leninismo, nós, que eu digo, essa esquerda institucional, essa gente de esquerda que está bem instalada na universidade, e a pessoa, sempre que eu falo a esquerda bem instalada na universidade, sempre vem alguém e diz para mim, professor Alisson, no meu departamento não tem nem cesto de lixo, como é que eu estou bem instalado? Eu não estou dizendo que está bem instalado com uma cadeira confortável, a cadeira é péssima, o computador é horrível, a lousa é péssima e tudo mais. Não é isso que estou falando, não é a instalação física. Estou falando que está bem instalado no contexto no qual as pessoas, me permitam aqui, Francisco e Betânia, eu vou dar um exemplo, que eu falo eu fui um professor muito jovem da universidade, eu comecei a dar aula oficialmente na universidade com 22 anos, só que aos 18 eu já dava aula na universidade, na condição de assistente. Eu fui muito jovem professor, e fui doutor muito jovem, livre-docente muito jovem. Faz uns 20 anos, eu era muito jovenzinho, eu dizia assim, tem alguma coisa errada com essa esquerda da universidade, que põe uns cartazes assim e começam um seminário assim. A agenda do século XXI é uma agenda que não pode mais desconhecer os problemas ambientais. Ou então, a agenda do nosso tempo é a luta do movimento X. Eu dizia, gente, não tem agenda de movimento social. Isso aqui não é um gabinete bem instalado no qual as pessoas escrevem assim. A agenda de 2021 será índio, 2022 será mulher, 2023 será estrangeiro e imigrante. Não é isto. Esta agenda é só do nosso gabinete, porque na vida cruel da realidade, pessoas estão matando, estão explorando, estão dominando. Então, nesse nosso mundinho bem instalado, as pessoas confortavelmente, aí eu volto a dizer, não é confortavelmente que a cadeira seja gostosa, pode ser a pior do mundo, só que a pessoa diz assim, a agenda do nosso tempo é a agenda que tem que pensar nos problemas do fim da poluição do carbono. Gente, a agenda do nosso tempo não existe, a agenda do nosso tempo quem faz é a luta. O nosso problema será carbono, desemprego, desmatamento, de acordo com o que vem para frente. E quem dá a pauta, inclusive, é a grande imprensa, são os meios de comunicação de massa. Então, a gente precisa sair desse campo bem confortável das esquerdas que dizem assim, o Estado, as instituições, o direito, vamos aumentar o progresso dos direitos humanos. Isto tudo eu falava de muito tempo atrás, hoje eu tenho tantas companheiras e companheiros que concordam comigo, diziam, professor Alisson, o senhor falava sozinho lá, e todo mundo estava bem feliz, dizendo, não, a universidade não vai retroagir, o Brasil não vai voltar a ter uma ditadura, onde já se viu, ninguém vai ameaçar a volta do AI-5. Há 10 anos, ninguém imaginava um negócio desse. Hoje, o pessoal está lá na porta do STF, falando que vai tacar estilingada no STF, e as pessoas acham bonito.
Anteontem, uma senhora, que eu não sei nem o nome dessa senhora, falou por aí que ela vai dar um tabefe na cara do ministro do STF, e fica por isso mesmo. O que estou dizendo é que o capitalismo está hoje num quadro de erosão profunda. Francisco e Betânia, a reflexão vossa, que perguntou sobre o que se passa no mundo de hoje, em estado e forma política, eu disse assim: desde uns 40 anos até hoje, nós vivemos numa fase do capitalismo que é pós-fordista. O que importa não é mais grande planejamento industrial, grande planejamento econômico. Agora é um pós-fordismo. Agora é um capitalismo financista que tem suas características muito peculiares e próprias. O povo, se estiver passando fome, azar do povo, porque o capitalismo já colocou um chip na cabeça das pessoas. Quem pensa de modo científico e avançado, marxista, o nome do chip se chama ideologia. Eu recomendo, inclusive, que façam a leitura destas grandes questões da ideologia. Eu ajudei, inclusive, um tempo atrás, eu liderei a tradução de um livro sobre a psicanálise em Althusser, de Pascal Gillot, um enorme pensador do marxismo francês, viva, editor Ideias e Letras. Eu, por lá, fazendo o texto de apresentação desse livro, falava o quanto a ideologia é exatamente o controle das pessoas. As pessoas passam fome, só que elas pensam conforme o capital. Então não tem limite para o capital explorar, porque por pior que esteja uma pessoa, ela nunca prega a revolução, ela sempre pensa em favor do capital. O que estou dizendo é que nos últimos 40 anos a gente não tem nem aumento da tecnologia, nem isto. A tecnologia dos últimos 40 anos só teve uma inovação. Qual foi? Computador. A tecnologia da computação. Todos os ganhos que a gente tem nos últimos 40 anos são da computação. O resto veio tudo antes. Descoberta das máquinas a vapor, trem, avião, veio tudo antes. O tempo do fordismo, do progresso industrial. A gente já está numa derrocada. Tirando o assunto computação, o resto a gente não tem nada para dar nesses anos. Francisco, Betânia, olhem o exemplo das artes. Eu chamo a atenção para pessoas muito importantes para a nossa reflexão, como, por exemplo, Anselm Yappe, J-A-P-P-E. Eu falo deste filósofo crítico no meu livro Filosofia do Direito, o final do capítulo 15, quando eu explico sobre o marxismo contemporâneo. Yappe, que é um grande pensador marxista da arte, ele falou assim: nos últimos 50 anos, o que houve de grande contribuição artística no mundo? Porque o século XVIII teve contribuição artística, o Renascimento, século XIX, início do século XX. Nos últimos anos, o que é a arte? Uma pessoa põe um tijolo no meio de um museu e fala que isso é uma instalação. Uma pessoa joga um punhado de talco, um punhado de terra, mistura, pisa em cima e fala que isso é uma obra de arte que vale 3 milhões de dólares. E tem gente que paga por uma mistura de areia e talco, algo nesse sentido. É vizinho de vocês, a Cremilda, lá de Sergipe, enfim, tinha a música do talco no salão e ninguém dava 10 centavos por essa música. E a pessoa, se for um artista internacional de Nova York, e tacar talco num salão e sair dançando, é capaz de pagarem 100 milhões de dólares pela ideia. Bem, o que estou dizendo aqui vai uma homenagem aos sergipanos e a saudosa Cremilda também. O que estou dizendo aqui, efetivamente, é que ninguém inventa arte nenhuma nos dias de hoje, porque o capitalismo está num tempo de derrocada. O capitalismo não consegue inventar arte e não consegue inventar inclusão política. Portanto, queridas e queridos, qual é a tese central que eu exponho? O capitalismo não vai sair desta crise pelos meios próprios. Ele não inventa mais nada. A última coisa que ele inventou de progresso foi o keynesianismo e bem-estar social no início do século XX. De lá para cá, nenhuma invenção boa o capitalismo inventou ou criou para dar conta de si próprio, das contas do seu próprio mundo. Só derrocada. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Bush pai, Bush filho, Trump, este que governa o Brasil. Observem, é um descalabro e é a descida da ladeira do Brasil e do mundo. Então, efetivamente, dado que o capitalismo não vai se consertar, ou a gente vai viver nessa barbárie por muito tempo, ou a gente toma a rédea do mundo e a gente diz: chega de capitalismo, agora vamos construir outro modo de produção, fraterno, de compartilhamento, socialista. E lembrem, não tenham vergonha, comunista é aquilo que é comum. Você que é um cristão, você que é uma cristã, é pegar o nosso pão, dividir, compartilhar. Betânia, Francisco, no final do livro Crise e Pandemia, eu digo assim: companheiro é quem partilha o pão.
Não se sabe se a etimologia do latim é exatamente ou totalmente assim, mas sempre se narrou que a etimologia vinha de cum panis, ou seja, o pão compartilhado com os outros. Se você é um cristão ou você é uma cristã, a palavra comunismo é a mais cristã que existe. Vamos pegar o pão e dividir. Se você achou que comunismo é o anticristianismo, é porque você achou que o cristianismo é tirar o pão de quem tem fome e dar para a mão do rico bilionário. Queridas e queridos que me acompanham, isso não tem nada de cristianismo. Eu estou aqui falando para a Betânia, para o Francisco, mas não é para eles. Eu estou falando para quem está, nesse momento, ouvindo esse vídeo e só ouviu horrores ideológicos sobre a luta por um mundo melhor. É dividir o pão. Quem é, que ser humano é, que é contra esta luta de dar pão para quem tem fome? Então, se você é a favor desta luta, vamos juntos estudá-la, vamos conhecê-la cientificamente, vamos nos mobilizar. A Betânia falou que muita gente me chama de filósofo da esperança ou jurista da esperança. Com alegria, querida Betânia, eu recebo esta alcunha, porque no final das contas eu digo, eu conseguiria, junto com vocês, mobilizar o povo em um segundo. Basta a gente falar a linguagem que o povo sabe falar. Eu falo no Brasil, como eu falo na Europa, como eu falo na América do Norte, por qualquer lugar do mundo, eu falo a linguagem daquele lugar. Se eu estou no Canadá, no francês do Quebec, eu falo em francês. Se estou na Itália, falo inglês. Se estou em um país anglófono, falo inglês. Se estou na América nossa, Nuestra América Espanhola, hablo em espanhol. E para o brasileiro eu falo, não é a linguagem hermética e difícil. Eu falo como ser humano, fala aí no rincão de Alagoas, no rincão do Maranhão, no rincão do Tocantins, do Pará, por todo o canto do Brasil que eu andei. E olha que eu conheço esse Brasil de ponta a ponta, de 500 vezes para qualquer canto do Brasil. O que estou falando é que nós conseguimos alcançar o povo. Se nós tivermos o coração e a fala que possam alcançar o povo é nosso em um segundo e o povo faz a luta. Por isso eu tenho esperança. Só que eu sei, por que isto não acontece? Porque nunca as pessoas que puderem falar a verdade e a ciência nunca vão dar um microfone para ela. Então, queridas e queridos, vamos pegar os microfones, vamos falar, vamos mobilizar, vamos ver se a gente consegue dar um drible e então falar diretamente com o povo. Se isso acontecer, o povo fará a transformação. Betânia, nosso tempo é muito curto, né? Vamos aproveitar só o restinho de tempo que a gente tem. Sim. Se tiver alguma pergunta no chat, Karina, você coloca aí para a gente, que eu acabei me perdendo aqui. Eu vi que tinha alguém que perguntou. Foi. Você pode colocar, Karina, alguma pergunta? Respondo telegraficamente cada uma das três. O Carlos Calheiros pergunta, boa tarde, professor Mascaro, como educar contra o capitalismo? Obrigado. Com a paixão do socialismo. Se vocês forem apaixonadas e apaixonados pelo socialismo, vocês educarão contra o capitalismo encontrando o meio que der. Seja uma live na escola, na rua, na luta, com paixão. Façam isso e, principalmente, com ciência. Estudem muito, que aí vocês saberão o jeito de educar. A Ana Carolina pergunta, professor, como provavelmente não teremos o tempo de vida necessário a vivenciar a revolução, é útil focar nas lutas chamadas identitárias? Ana Carolina, as lutas ditas identitárias têm que ser lutadas a todo dia, inclusive porque é uma vergonha que haja uma sociedade racista, homofóbica, machista, xenófoba contra os povos autóctones. Então essa luta é nossa todo dia. Isso independe se há ou não revolução para frente. Questão 2, não jogue a toalha. A revolução chegará na hora que a gente menos esperar. E não é na hora que a gente menos esperar. Chegará com a nossa luta. O Patativa do Assaré, lá do meu querido Ceará, vai aqui um abraço também às queridas e queridos do Ceará. O Patativa do Assaré dizia, o comunismo aí vem. Isso em tempo de ditadura, em plena ditadura. As pessoas perguntaram, Patativa, por que você, poeta cego, quase analfabeto do interior do Ceará, por que você diz que o comunismo está chegando, só tem ditadura por aí? Não está chegando o comunismo. Ele dizia, se eu chorar que o comunismo foi embora, aí que não chega mesmo. Se eu disser assim, o comunismo aí vem, e nos poemas do Patativa do Assaré, ele sempre falou isso, as pessoas vão ficar meio perguntando, será que ele sabe alguma coisa que eu não sei? Será que alguém informou ele? Eu dizia, é preciso dizer que vai chegar amanhã. Então, queridas e queridos, dada essa pergunta, eu vou me responder.
Não vira 2021 sem comunismo. A Doris Silveira pergunta: a pandemia servirá para a destruição de forças produtivas necessárias à retomada do capital? Dori, não. A pandemia não chega a isso. A pandemia só vai reorganizar o capital. E a tese do meu livro Crise e Golpe é que sempre que há uma crise, o capitalismo volta, inclusive, mais forte. Então, a empresa que vier a ter falência, que vier a falir nos dias de hoje de pandemia, a outra, que é mais rica, compra aquele terreno, compra a indústria, compra o maquinário, compra a loja e fica ainda mais forte. Então, a pandemia não vai destruir as forças produtivas e os meios de produção do capital. Vai piorar. Por isso, a minha insistência da esperança de que nós lutemos contra isto. Não será a força produtiva que nos salva, será a luta nas relações de produção. Ô, Karina, põe a pergunta da Vânia Gardioli, a última que a gente vai fazer por conta do tempo. A gente já está encerrando, né? A da Vânia Gardioli, isso. O senhor concorda com o professor Ladislau Doubor, que em seu livro Capital se Desloca, afirma haver uma mudança de propriedade dos meios de produção para a financiarização do capital? Sim, Vânia, claro. A força do capital financeiro é enorme. Mas isto também não é algo que nos faça mudar o quadro da luta, porque capital financeiro tem desde que há capital. Então, a força sempre foi do capital financeiro. Marx já falava isso no Capital do século XIX. No final das contas, não importa em que braço esteja o inimigo. Sempre há produção, sempre há agricultura, sempre há comércio, sempre há finança. Ou seja, a gente tem que colocar um em seguida do outro, enfileiradinho, e depois dar este peteleco do dominó para fazer cair tudo. Então, não sofra se eventualmente um lado está mais forte que o outro. A nossa luta é contra todos esses demônios em conjunto. Nossa luta é pela transformação social estrutural. Betânia, o professor Alisson, me permita, a nossa chefe aqui, a Karina, nos bastidores, está pedindo para encerrar. Eu gostaria... Francisco, antes da gente encerrar, eu queria pedir licença ao professor Mascaro, que eu sei que ele tem outro compromisso agora há pouco, porque eu acho que a gente não pode encerrar o webinário sem agradecer a Karina. Eu gostaria que a Karina aparecesse aqui na tela. Eu gostaria, Karina, que você aparecesse aqui, que você está no Também gostaria, viu? Ela... uma competente, viu? Ajudou a gente muito nessa live. Karina, muito obrigada por tudo. Assim, sem você, não teria sido possível essa semana toda que a gente teve, né? De várias lives, né? Você é a pessoa aí por trás que deu a oportunidade de a gente fazer essas lives. Então, é verdade. Muito obrigada a você, Karina. Estou à disposição. Obrigada a todos. Então, além de agradecer a Karina, né, professor Alisson Mascaro, nosso muito obrigado pela sua presença e sábias palavras, né? A do FAO, o Sinto FAO, a BJD, o Movimento Levante, a Faculdade de Direito de Alagoas, agradecem, né? Agradecemos também a presença, né, a participação de todos os que estiveram conosco, né, nesse evento online. Um bom final de tarde, né, e uma boa noite, com muita saúde. Um grande abraço, professor. Francisco, todas e todos, obrigado. Um abraço muito especial. Obrigado.